Olá, olá, 13 horas mais 26 minutos, está no ar o Jornal da Difusora e sua primeira edição é a maior rede de comunicação do Estado formada para levar informação a você dos bastidores da política, dos corredores do poder. Hoje é dia 1º de setembro, está começando mais um mês, hoje é quinta-feira e vamos aos destaques de hoje. Lula vem ao Maranhão, mas PT continua dividido em relação ao governo do Estado, você vai conferir. Servidores da Agência Agropecuária do Maranhão entram em greve por tempo indeterminado. Justiça Eleitoral indefere o registro de 8 candidaturas no Maranhão. Na série de entrevistas com candidatos ao governo, a sabatina hoje é com o professor Joás. Fique ligado, o Jornal da Difusora está começando agora. Faltam 31 dias para as eleições de outubro. Nesta quinta-feira, nós vamos dar sequência às sabatinas com os candidatos ao governo do Estado. Hoje, a bancada do Jornal da Difusora entrevista o candidato Joás Moraes. Ele é natural do Piauí, reside há 30 anos em Imperatriz. É professor há 28 anos, professor auxiliar da Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão e também é mestrando no programa de mestrado profissional em letras da universidade. O candidato a vice-governador pela chapa é Ricardo Medeiros. Candidato, seu tempo vai começar a contar a partir da sua resposta. Eu gostaria que o senhor, primeiro, agradecer a sua participação aqui nessa sabatina e queria que o senhor falasse ao telespectador sobre o desafio, não é, do seu partido, sem tempo de televisão, com dificuldade, claro, inerente a partidos que são realmente pequenos, de mostrar o seu nome, de fazer com que a sua mensagem chegue até esse eleitor para que ele, então, tome essa decisão quanto ao governador em que ele vai votar. Boa tarde. Boa tarde, meus colegas aqui. Boa tarde a você, telespectador. É muito importante que nós tenhamos, dentro desse contexto da eleição, a possibilidade de estar conversando diretamente com a população e esclarecendo tudo aquilo que nós temos preparado e temos estruturado no decorrer de todo esse tempo profissional em que temos atuado na universidade e também no ensino público médio do nosso Estado. Nós temos desenvolvido um projeto para que o Maranhão possa efetivamente crescer e possa alcançar patamares bem melhores do que nós temos hoje. Para isso é que nós estamos colocando o nosso nome à disposição para essa escolha. Não só por uma opção de alcançar um cargo especificamente, mas que a gente possa ver realizado tudo aquilo que nós já estamos construindo nesses 28 anos de vida pública, juntamente com os nossos amigos professores, o funcionalismo público e todas as pessoas que querem desenvolver o Maranhão. Pensando em você, caro cidadão maranhense, para que você possa efetivamente ter dignidade e ter no Estado a certeza de que o Estado vai ser uma mão garantidora dos seus direitos. Esse é o nosso propósito, fazer com que aconteça efetivamente o desenvolvimento do Maranhão em prol do cidadão. Kate Almeida, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde ao candidato, aos meus colegas, a você que acompanha a gente pela TV e pelo rádio. Candidato, indiscutivelmente, uma das grandes frentes, e bandeiras levantadas aí pelo senhor e também pelo seu partido, inevitavelmente, é a educação. Nós temos números ainda assustadores no Maranhão que revelam um atraso, um retrocesso em diversos segmentos e a educação, de fato, é uma. No seu plano de governo, o senhor defende investimentos para a educação como uma porta de entrada, para que esse jovem, esse cidadão maranhense possa ter acesso ao emprego. Mas não está claro de que forma que o senhor vai fazer isso, caso venha a ocupar a cadeira de governador. Bom, nós temos dentro do plano de governo alguns projetos que estão elencados que vão fazer exatamente esse elo entre a rede educacional e o mercado de trabalho. Nós vamos implantar dentro da rede educacional para o ensino médio o pesquisador júnior, que é exatamente o investimento para que esse aluno, já no ensino médio, consiga desenvolver pesquisas e interagir com as universidades e com o mercado de trabalho. Essa é uma opção. A outra opção é trazer também a estrutura do mercado de trabalho para o menor aprendiz. E agora o ensino médio abriu uma porta, que é o retorno do ensino técnico dentro do novo ensino médio como uma das alternativas. Então, nós vamos implementar essa ação para que esse menor aprendiz possa já galgar o mercado de trabalho antes mesmo que ele conclua a sua formação básica. E, com isso, ocupando esse espaço gradativamente. A nossa proposta é aumentar o nível de escolarização
para que as oportunidades, quando chegarem ao Maranhão, pelos investimentos que nós estamos trazendo, e não são poucos, possa ser acessado pelo maranhense e não termos pessoas de outros estados alcançando a isso. E de onde virá esse investimento que o senhor fala? Porque a classe, na verdade, dos professores hoje, pelo menos a gente tem conhecimento de que até hoje brigam pelo pagamento do piso. Então, de onde vai vir esse investimento, por exemplo? Nós temos trabalhado durante todo esse período, digo, nos últimos 10, 15 anos, com projetos estruturantes para que o Estado possa absorver investimentos da iniciativa privada de forma a alcançar os serviços básicos necessários. Por exemplo, nós desenvolvemos um programa nacional de informática na educação que visava exatamente colocar a tecnologia dentro da escola. Trabalhamos por 17 anos nesse projeto e o que aconteceu nos últimos 7 anos é que simplesmente o governo do Estado desestruturou tudo o que nós fizemos e nos deixou numa situação em que, na pandemia agora em 2020, nós tivemos simplesmente problemas tecnológicos terríveis. Por quê? Porque não tínhamos laboratórios de informática, não tínhamos as conexões necessárias, em função de que tudo tinha sido desarticulado. Então, é retomar esse desenvolvimento a partir desse investimento que será feito. Nós vamos estruturar uma infovia que já está com um recurso garantido e parcerias que nós firmamos com empresas norte-americanas e europeias, para que a gente faça no Maranhão um corredor tecnológico, interligando todos os 217 municípios com fibra ótica. O que isso significa? Que nós vamos melhorar as conexões para a educação, para a saúde, para o desenvolvimento econômico, para o agronegócio e também para a agricultura familiar, e encurtando as distâncias e dando as condições para que a comunicação facilite a implementação da economia. Todas essas ações vão tocar diretamente na questão também educacional. E quando você fala de que o Estado não cumpriu o que lhe era devido, é um compromisso nosso, que a partir de janeiro de 2023 nós vamos sentar com os professores, sentar com a categoria e não só garantir o cumprimento, mas fazer também avanços que precisam ser feitos na formação e qualificação dos nossos professores, a atualização. Nós temos um dado que o servidor público maranhense precisa se orgulhar. Uma pesquisa feita recentemente entre todos os estados do país, o servidor público do Maranhão, não só da educação, da segurança pública, da saúde, ele foi ranqueado como sendo o 8º melhor qualificado em termos profissionais. Mas quando você vai para o serviço que é prestado pela estrutura do Estado, nós caímos para o 25º. Por quê? Porque a estrutura não é dada necessariamente para que ele possa desenvolver. Vamos ver um caso específico na área da saúde. Nós tivemos a pandemia, os servidores da saúde, o profissional da enfermagem se dedicou com os médicos, principalmente o profissional da enfermagem, que ficava diuturnamente dentro dos hospitais, se dedicando e colocando a sua vida ali à disposição para salvar a vida de outros, mas o Estado não pagou a insalubridade necessária para que ele pudesse estar ali trabalhando. Então, o Estado ele não tem estendido a mão para o servidor público, para o funcionário público. Isso gera o quê? Gera um problema de estrutura que traz o trabalho, o serviço com a baixa qualidade. Então, quando a gente fala de valorização do servidor público, nós estamos falando exatamente de garantir, por exemplo, o piso nacional do servidor da enfermagem, que foi recentemente aprovado e que nós estamos nos comprometendo com todos os servidores da enfermagem de que vamos cumprir esse piso, porque é necessário que o servidor esteja satisfeito dentro da sua atuação. E a atualização também do piso nacional da educação, como também a questão da segurança pública, o pagamento das horas extras para o policial militar que trabalha no noturno e não tem hora extra, paga no seu serviço. Candidato, eu tenho a pergunta do Gesael e do Eduardo Ericeira também ainda nesse bloco. Gesael, boa tarde. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo. Boa tarde, Obrigado. pessoal de casa, os colegas também. Candidato, eu vou continuar nesse assunto de educação, por um outro viés aqui com o senhor, porque um dos principais centros de estudo e de pesquisa em ciência, engenharia e tecnologia do mundo é o MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology. Se eu não peguei no inglês, eu acho que é isso mesmo. E eu estava vendo no seu plano de governo que o senhor tem algo que não sei se foi um trocadilho que o senhor quis fazer, que é o Maranhão Instituto de Tecnologia, MIT também, que seria o equivalente ao MIT e mais ou menos aí com a mesma proposta, né? De atrair empresas de economia do conhecimento, como software, internet, inteligência artificial, indústria 4.0. Eu fiquei muito curioso. E logo abaixo eu vi que o senhor fala também em readequar o projeto do IEMA à realidade maranhense. Eu queria que, assim, eu sei que é um pouco extenso ter de responder isso detalhadamente, mas o tempo que nós temos, eu queria que o senhor conseguisse sintetizar essas duas coisas.
Bom, nós temos aí, realmente foi uma feliz coincidência quando nós fechamos no MIT, né, que seria equivalente ao MIT, mas na realidade o propósito é esse, é desenvolver tecnologias dentro da realidade do estado do Maranhão, considerando todas as suas potencialidades e também sendo um atrativo para que outras empresas possam vir aportar aqui no nosso estado. Com esse desenvolvimento, nós vamos fortalecer as universidades com os cursos de tecnologia. Nós temos uma proposta dentro da UEMASul de um curso de engenharia da computação para que se possa desenvolver hardware e software adequado às potencialidades da região do sul do Maranhão. Nós temos o trabalho tecnológico sendo desenvolvido, mas nós precisamos criar as nossas próprias soluções e o maranhense ele tem competência para isso, ele tem condição de fazer isso. Chegando a esse ponto de disseminação de uma tecnologia avançada, aí nós vamos tocar exatamente ao desenvolvimento dentro de uma outra proposta que está lá em desenvolvimento econômico, que é a metropolização das regiões. Que dentro do plano de governo, o que é que nós estamos fazendo? Nós vamos potencializar a cada região de acordo com a sua característica e com o investimento tecnológico sendo desenvolvido por esse Instituto de Tecnologia adequado a cada região. E aí vamos ampliar a nossa capacidade de desenvolvimento no turismo, nos negócios, certo? Na própria produção de grãos, de alimentos e principalmente fortalecendo a agricultura familiar como um mecanismo de desenvolvimento do estado do Maranhão. E em relação ao IEMA, o que o senhor acha que está errado, que o senhor pretende readequar? A proposta do IEMA ela não pode estar centralizada em núcleos isolados, ela precisa alcançar a rede pública como um todo. Temos os núcleos polos dentro dessa metropolização, mas que a atuação tecnológica do IEMA alcance o ensino médio regular. Porque aí você fazendo essa interação com quem está dentro do IEMA, tanto os profissionais quanto os alunos pesquisadores, eles podem alcançar também esse potencial de pesquisa tecnológico dentro das escolas regulares. Então você não coloca uma rede isolada, você coloca uma rede integrada para que o alcance da tecnologia desenvolvida dentro do IEMA possa fortalecer o ensino médio como um todo e o nosso jovem saia do ensino médio com competência para o mercado de trabalho. Obrigado. Eduardo Triceira. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Kate, Geisel. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Seja bem-vindo também aqui ao Jornal da Difusora. A todos que nos acompanham também, uma ótima tarde. Candidato, tema educação que a Kate e o Geisel trouxeram aqui, super importante, fundamental, mas claro que é importante também falar de outros assuntos. Queria que o senhor falasse agora a respeito da questão da infraestrutura no estado do Maranhão. O senhor mesmo, não só as pessoas que vivem com esse problema, mas o senhor mesmo foi vítima. Sim. O senhor faltou a um debate nessa emissora, aqui na TV Difusora, por problemas de infraestrutura, como o senhor mesmo indicou. A questão de infraestrutura envolve outros temas também tão importantes, como a questão da mobilidade urbana. A gente vive num estado gigantesco, que é o estado do Maranhão, com uma extensão territorial enorme, maior até do que vários países, por exemplo, europeus. Como é que o senhor pensa a questão da infraestrutura de mobilidade urbana para o estado do Maranhão? Tantas pessoas ainda enfrentam graves problemas nessas duas situações. O grande problema da infraestrutura no Maranhão é porque a abordagem feita só foi feita por um viés. Nós precisamos implementar um modal de mobilidade urbana que alcance todas as possibilidades. Como você bem disse, o nosso estado ele é muito extenso. Você leva de Balsas a São Luís aí, quase 2 dias de viagem, se você vir via rodoviária e pelas condições atuais das estradas, você vai ter um tempo mais extenso. A nossa preocupação é que esse investimento em mobilidade e infraestrutura, ele atenda à necessidade de desenvolvimento e do giro econômico necessário. Nós vamos encurtar as distâncias implementando soluções como a regionalização de pequenos aeroportos dentro desse círculo metropolitano e esses pequenos aeroportos fazendo as alças de acesso de um ponto para o outro, encurtando esses espaços e potencializando a chegada. Como que isso vai acontecer? Nós já temos na legislação nacional requisitos que dizem que quando empresas aéreas se instalam dentro das unidades federativas, elas podem contar com um subsídio fiscal federal para que ela possa investir em pequenos trechos de acesso e baratear esse custo. Um caso específico, de Imperatriz a São Luís, nós temos aí, em média, de 15 a 20 ônibus saindo com cerca de 50 passageiros. Nós temos em torno aí, indo e voltando, mais de 1.000 pessoas dentro do mesmo circuito, aí, dentro do mesmo trecho. Se nós tivermos um serviço alternativo, vamos dizer assim, com aviões de pequeno porte fazendo também esse reforço, nós temos um custo baixo e também uma diversificação desse modal. E vamos trabalhar também no modal produtivo, que aí você amplia a questão ferroviária, fazendo o quê? Alças de escoamento da produção de estreito
a balsas, né, trazendo toda a produção do sul para que possa ser incorporada aqui na ferrovia e chegar até o porto do Itaqui ou mesmo ser direcionada para o interior do Brasil. E também trabalhar essa questão de melhorar a mobilidade dentro dos polos metropolitanos para que esse mercado interno seja fortalecido também. Não só interligar os grandes polos, mas fazer com que essa circulação interna seja feita. Ok, candidato, seu tempo já esgotado nesse bloco. A gente volta já, só vai ter mais 13 minutos no próximo bloco, sendo 2 minutos de considerações finais. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, essa sabatina com o candidato ao governo do Estado, o professor Joás Moraes, sabatinado aqui pela bancada do Jornal da Difusora. A gente volta em instantes. 1h mais 46 minutos, já voltamos aqui com a sabatina com os candidatos ao governo do Estado. Até amanhã, amanhã é o último dia. Hoje nós estamos recebendo o candidato Joás Moraes aqui do Jornal da Difusora em sua primeira edição. Quem foi, agora me ajuda aqui, quem foi o último a perguntar foi... Agora é você, não é? Eu fui o último a perguntar. Deixa eu fazer aqui então, deixa eu desempatar aqui o jogo. Candidato, o senhor, eu estava observando aqui uma fala sua em relação à questão da infraestrutura, né? O senhor falava da necessidade de parcerias e que, inclusive, o senhor, chegando ao governo do Estado, vai estabelecer parcerias, proximidade com o setor privado, com a iniciativa privada, né? Mas em que base isso aconteceria? Como é que o senhor entende? O senhor acha que hoje isso é feito da forma correta aqui no Estado? Como é que é possível conciliar um assunto que a gente já puxou aqui com outros candidatos, que é o desenvolvimento com justiça social? Na realidade, ele precisa ser estabelecido dentro dos critérios de atrativo do investimento. O que nós já temos feito? Só fazer uma observação quanto a essa questão do tempo de campanha que se pensa muito. Alguém chegou para a gente e disse assim, vocês estão começando agora no final da convenção e está muito curto o prazo. Nós já estamos trabalhando há mais de 10 anos nesse projeto. Então, nós temos tido várias incursões, não só dentro do país, em outros estados, mas principalmente fora do país, interagindo com a Europa. Eu tive com o Ivo Nogueira, o pastor Ivo Nogueira, que é o nosso candidato ao Senado na Europa, buscando parcerias para que esses projetos de infraestrutura, principalmente a logística de telecomunicação e o modal de transporte, possa ser organizado e efetivado. O Ricardo Medeiros tem uma interação direta com os Estados Unidos, com parceiros que também estão trabalhando para trazer esses recursos, que é o nosso candidato a vice. Nós já temos contratos celebrados com contratos de confidencialidade, com recursos já pré-alocados para que esse investimento possa acontecer. Agora, para que isso possa acontecer, há necessidade da interação com o poder público. E nós batemos na porta de todos esses que estão aí, do governo do Estado, dos senadores, desses que estão hoje candidatos a governo, que simplesmente não ouviram o que nós estávamos falando. Então, nós estamos ocupando esse espaço, queremos ser eleito, vou ser eleito governador do Estado do Maranhão, para que a gente possa viabilizar esses recursos. Qual o critério, então, para se alcançar a justiça social? Dentro da formatação do investimento, nós já estabelecemos que 30% do valor a ser investido será direcionado para a ação social efetiva. Nós vamos criar uma rede de apoio ao idoso, onde nós vamos alcançar o idoso que trabalha 35 anos, se aposenta e fica lá com salário mínimo, não tem dinheiro nem para comprar o remédio dele, coitado. Então, nós vamos criar uma rede de apoio ao idoso, onde ele vai ter condições de ter a viabilidade do seu remédio, certo? Dentro da sua disponibilidade financeira, alcançando com recurso humanitário, que essas empresas vão ter que aplicar dentro do desenvolvimento dos seus projetos. Nós vamos também alcançar as famílias que têm filhos com necessidades especiais, que se torna uma situação muito difícil para a mãe de família que tem que cuidar do seu filho num turno e perde o emprego porque tem que estar um turno cuidando efetivamente desse filho que não está na escola. Nós vamos ampliar essa rede de apoio para que essas famílias possam ter condições de cuidar dos seus filhos com necessidades especiais, com todas as características específicas dessa situação. E os investimentos também de apoio social, que nós teremos como implementação do projeto de ecoterapia, que nós já temos aqui em São Luís, no quartel, um projeto que nós iniciamos, que tínhamos em Imperatriz, quando estivemos trabalhando com o município de Imperatriz, mas que isso foi desarticulado por conta de que não era prioridade desses governos. Então, a justiça social ela vai acontecer a partir do momento em que o investidor chega para desenvolver o seu negócio, vai melhorar a infraestrutura, vai melhorar toda a estrutura comercial, mas ele vai ter que ter a obrigatoriedade de fazer o investimento social dentro dessa perspectiva. E aí a gente alcança o pequeno nas suas necessidades básicas e alcança também o desenvolvimento econômico gerando trabalho e renda. Kate Almeida.
Candidato, o senhor falou agora há pouco sobre uma palavra que, na verdade, ela é latente no Maranhão: prioridade. Há pelo menos quase 8 anos o Estado vem se arrastando em muitas áreas, né? E aí, claro que, inevitavelmente, a gente destaca a pobreza porque é algo urgente. Aliás, de uma extrema urgência, quando a gente imagina, em razão dos dados divulgados, inclusive aí recentes pela Fundação Getúlio Vargas, mostrando, por exemplo, a região da Baixada com mais de 70% de concentração de pobreza. Nós já ouvimos muitos candidatos aqui, inclusive o seu partido é bastante alinhado, né, quando o assunto é investimento, e vocês falam muito, né, a exemplo inclusive do próprio senador que eu tive a oportunidade, o candidato a senador que eu tive a oportunidade de entrevistar, falando sobre a origem desse recurso, que seria de instituições, de ONGs do exterior. Quando a gente fala sobre pobreza, a gente fala sobre urgência, né? É aquela primeira urgência do cidadão. Inclusive, recentemente, nós tocamos nesse assunto com um candidato e ele não considerou que fosse urgente, nem relacionasse a urgência com prazo. O que o senhor imagina, uma vez que a gente tem milhares de maranhenses assistindo, por exemplo, agora, esperando como é que vai ser a vida desse maranhense no próximo ano, por exemplo? O que ele tem de expectativa imediata, com prazos, inclusive, para que ele possa não só receber, mas ter a expectativa de caminhar com as próprias pernas nesse estado? Porque não dá para arrumar mala e ir embora e buscar oportunidade em outro canto, com certeza. Né? Bom, o nosso projeto de governo, ele alcança não só o investimento privado, mas principalmente o alcance imediato à situação de risco econômico e social que a nossa população está, a pobreza mesmo. Nós vamos ampliar o nosso programa de atendimento social, mas dentro dessa ampliação nós vamos colocar requisitos necessários para que essa família, esse cidadão, ele ao receber essa ajuda humanitária, ele consiga também estar construindo uma base sólida para que em 12 meses ou mesmo 2 anos ele consiga sair dessa situação com a geração de trabalho e renda que nós vamos colocar. Nós temos programas de agricultura familiar para a área rural, onde nós vamos alcançar aquela família que tem uma pequena propriedade que não tem condições de fazer o seu plantio ou de conduzir o seu processo produtivo. Nós vamos fomentar isso com a criação de um fundo garantidor do Estado para que ele possa começar a produzir e, posteriormente, ter a sua autonomia, a sua dignidade a partir do que ele produziu e do que ele consolidou como economia. Vamos colocar na mão do produtor rural de pequeno porte exatamente o fomento necessário para que ele possa iniciar o seu processo. Em contrapartida, no setor urbano, nos grandes bolsões urbanos, nós vamos buscar o microempreendedor que está lá praticamente sem condições de agir, porque pós-pandemia nós tivemos mais de 130 mil microempreendedores no Maranhão que pararam as suas atividades porque não tinham recurso para girar e depois não tiveram condições de retomar suas atividades econômicas por falta desse investimento, dessa intervenção do Estado. Então, nós vamos estender a mão para esses microempreendedores, também com um processo de fomento da economia, para que ele possa começar a empregar 2, 3, 4, 5 pessoas e assim alcançar diretamente as famílias que estão nos bolsões urbanos sem condições de gerar sua própria renda. Com isso, nós vamos elevar o patamar econômico do Maranhão a partir do pequeno e não do grande. Agora, é muito interessante também ver uma outra frente que nós vamos fazer. O Estado do Maranhão, nos últimos anos, tem concorrido contra os direitos trabalhistas dos servidores. Só para você ter uma ideia, os precatórios da educação giram em torno de 2 bilhões de reais que não foram pagos. E quando esse recurso não é pago, esse recurso não chega na comunidade, porque um professor que recebe um precatório, ele vai reformar a casa dele, contratar o pintor, fazer um investimento comprando uma propriedade, e isso vai girar localmente. Mais de 2 bilhões de reais não foram injetados na economia porque o governo do Estado resolveu entrar contra o servidor público num direito que era líquido e certo. E isso causou essa convulsão dentro do setor público e também prejudicou a economia do Estado, certo? Isso aconteceu na Polícia Militar, isso aconteceu na saúde, com toda a base de servidores, porque nós tínhamos um governo que estava concorrendo na justiça contra o servidor. O nosso governo, a partir de 2023, vai ser um governo que vai acolher o servidor para que ele possa exercer o seu trabalho de uma forma mais efetiva. E vamos cumprir todas essas pendências. O senhor acabou de falar aí o nosso governo a partir de 2023. Evidentemente que toda campanha eleitoral há aqueles candidatos que pontuam mais ou menos nas pesquisas, e isso não necessariamente significa que serão esses os vencedores. Há exemplo no Brasil de candidato que sai de 1% para ser o eleito. Sim. Então, considerando que o senhor viesse a ser esse fenômeno
e sair das posições menores nas campanhas hoje, e alcançar e ser eleito, eu tenho uma pergunta ao senhor. O senhor já tem em mente quem ocuparia as secretarias no seu governo? O senhor já tem em mente um planejamento de qual será o tamanho dessa estrutura? Porque hoje, por exemplo, Maranhão tem cerca de 60 secretarias. É a máquina mais inchada do Brasil, nem São Paulo. São 60 secretarias para uma máquina que parece uma tartaruga, pesada, com pouca eficiência, com muito gasto público. Esse ano, por exemplo, diversas licitações milionárias, inclusive para comprar comida de luxo. Como é que vai ser a sua formação de governo? O senhor eleito, sai aí das últimas colocações para ser eleito governador do Maranhão. O senhor já tem as pessoas para a secretaria? São quantas secretarias? Vai enxugar a máquina? Bom, vamos primeiro abordar esse ponto que você colocou. Hoje é a realidade dentro do contexto político do Maranhão que nós temos mais de 50% do eleitor maranhense que ainda não se decidiu e não sabe a quem vai votar. Então nós temos reais possibilidades de termos um nome que não está lá na frente, conseguir ultrapassar os demais e ser eleito no primeiro turno. Esse é o nosso objetivo. Porque eleitos no primeiro turno, a gente vai ter um processo de transição mais rápido e vamos estar focados em já implementar as soluções a partir de novembro deste ano ainda, dentro desse processo de transição de governo. Um outro ponto importante dentro do questionamento que você faz é que dentro do nosso plano de governo, se você deve ter observado, nós temos um detalhamento técnico de implementação de tecnologia a bem do serviço público. Nós vamos incrementar a tecnologia de forma que possamos utilizar essa força de qualidade que nós temos no servidor público, esse preparo que ele tem ranqueado em 8º lugar no país, para que o serviço possa chegar efetivamente com qualidade lá no cidadão. Então, nós não precisamos, na maioria das vezes, ampliar a estrutura. Na maioria das vezes, nós precisamos das ferramentas necessárias para que o policial possa atuar de forma efetiva. O senhor vai enxugar a máquina? Nós vamos, na realidade, fazer o ajuste adequado para que o nosso plano de governo possa ser aplicado. Essa quantidade de secretaria vai continuar ou o senhor pretende diminuir? Nós vamos fazer um ajuste diminuindo essa quantidade. Não temos ainda definido qual é o quantitativo de diminuição, mas dentro de cada item do nosso plano de governo nós já temos as estratégias preparadas e como que nós vamos fazer Mas conceitualmente o senhor acha que é muito? 60 o senhor acha que é muito? Eu defendo a otimização do serviço público com qualidade, com o uso da tecnologia a bem do serviço público. Okay. Essa infovia que nós vamos implantar já a partir de janeiro de 2023, ela vai aproximar todos os municípios, os 217 municípios interligados. Então, o processo do judiciário vai melhorar, a segurança pública, o monitoramento do Estado vai melhorar sem necessidade de grandes corporações. Nós vamos melhorar a educação porque todas as escolas estarão interligadas. Os hospitais vão poder utilizar a telemedicina com qualidade porque o sinal vai alcançar e a economia vai ter um trâmite mais efetivo. O senhor pode usar o tempo que resta para suas considerações finais, fique à vontade. Ok, eu quero agradecer a oportunidade de dizer, agora falando diretamente para o cidadão maranhense. Nós temos uma proposta firmada e construída a partir de todas as nossas relações, de todas as nossas visitas que fizemos aos mais de 200 municípios onde estive presencialmente no Maranhão. Esse nosso trabalho não começou agora há 6 meses, nós não estamos numa campanha eminentemente eleitoral, nós estamos em um projeto de governo para retirar o Maranhão do caos em que ele ficou a partir de ações que não foram propositivas para o maranhense. Nós estamos priorizando o Maranhão e o Estado do Maranhão. Nós queremos colocar o Maranhão em primeiro lugar e queremos que o maranhense tenha dignidade e orgulho de ser maranhense. Eu costumo fechar a minha palavra dizendo o seguinte, que nós temos ainda as palmeiras no Maranhão e o sabiá está sem cantar há muito tempo. Para o sabiá cantar, ele precisa ter inspiração. O maranhense precisa ter inspiração para poder pegar essa situação e mudar. Quem vai mudar a situação do Maranhão somos nós, que estamos aqui trabalhando e em prol do maranhense, que é o nosso foco do projeto de governo. Peço a você que esteja junto conosco nesse projeto. Você está conformado com o que está aí? Não. Então, se você não está conformado, se você quer um Maranhão diferente, vem com a gente, professor Joás, número 27, governador do Estado. O senhor tem mais 10 segundos, mas, enfim, é um tempo muito pequeno também. O senhor já deu o número, já falou, e o senhor, inclusive, disse que não tem tempo na TV e aproveita esses espaços para isso. Alguém te agradece, viu, a sua presença aqui no Jornal da Difusora, na primeira edição, aqui nesta sabatina. Amanhã o candidato entrevistado é Enilton Rodrigues. Agora, Imperatriz e Caxias seguem com a programação local. Quem está chegando agora é Jéssica Lima com Municípios em Foco.
Olá, boa tarde. A Prefeitura de Balsas intensifica as obras da Escola Municipal Dr. José Bernardino, que entra na fase de finalização. Estamos, nesse momento, vistoriando a reforma da Escola José Bernardino, uma escola que leva o nome do meu saudoso pai, aqui no bairro de Fátima. A escola está nova, moderna e preparada para ser inaugurada nos próximos 15 dias e receber os alunos de volta para que o aprendizado seja feito de uma maneira com conforto melhor, com espaço físico melhor. Isso anima os nossos jovens, os nossos alunos, e a gente fica muito feliz. Secretaria de Educação fazendo um belíssimo trabalho e a gente fica muito satisfeito em ver que nós estamos fazendo um belo trabalho pela educação. Prefeitura de Balsas continua a construção da cidade que queremos. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. 2 horas e mais 1 minuto, 2:01. Você está sem plano de saúde, não aguenta mais planos caríssimos? Olha, você não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer o Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade, um sistema inovador que resolve seus problemas. Somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência, viu? Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar. E ainda tem mais, hein? Um exclusivo clube de desconto. Descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Você quer saber mais, hein? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo na tela, que nós vamos direcionar você para mais informações. Mas olha, não esquece de trazer a sua família junto, viu? Principalmente nossos idosos. Conta para eles a novidade, baixe o nosso aplicativo Dr. Home BR, é saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. A gente vai para o intervalo, no próximo bloco nós vamos falar sobre a greve dos servidores da Agência Agropecuária do Maranhão. E olha, o Lula vem aí, hein? Vem ao Maranhão, mas o partido continua dividido. A gente fala sobre o assunto já depois do intervalo na bancada com Gesael Marques, Eduardo Ericeira e Kate Almeida. Um instantinho só. 2 horas e mais 7 minutos, de volta ao Jornal de Fusão em sua primeira edição, na bancada, dá um take aí, ó, aí, que beleza. Alto nível, Kate Almeida, Gesael Marques e, eu ia dizer, John Coutrin, pelo hábito, né? Eduardo Ericeira. John Coutrin está hoje, né, de recesso, nessa quinta-feira. Amanhã estará de volta conosco aqui. Recadinho para você que acompanha a gente agora é da Fiat Revemar, dá só uma olhada. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. 2 horas e mais 8 minutos, 2:08. Confira agora a agenda dos candidatos para esta quinta-feira. O candidato Carlos Brandão participa ao longo do dia de compromissos administrativos. À noite participa de debate em emissora de TV. Edivaldo Holanda Júnior participou durante a manhã de carreata em Arari e em Vitória do Mearim. Já à tarde participa de carreata em Santo Inês. À noite participa de carreata em Pindaré Mirim. E Nilton Rodrigues do PSOL, pela manhã, participou de sabatinas em emissoras públicas de rádio e TV. À tarde, participa de Diálogos pelos Direitos Humanos, promovido pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. E à noite participa de debate em portal da internet. Franklin Costa, durante a manhã, participou de reunião com assessores de campanha em Imperatriz. À tarde, se reúne com apoiadores em Buriticupu. E à noite, participa de reunião em Açailândia. Joás Moraes, candidato do Democracia Cristã, participou durante a manhã de entrevista em rádio em São Luís. À tarde participou de sabatina em TV e, à noite, debate em emissora de TV. Laésio Bonfim, candidato do PSC, visitou pela manhã a Feira da Coab. No fim da tarde participa de carreata na área Itaqui-Bacanga. E à noite participa de debate em emissora de TV. Simplício Araújo, do Solidariedade, durante a manhã participou de reunião com coordenação de campanha. Já à tarde participa de gravação de programa eleitoral e à noite de debate em emissora de TV.
O Everton Rocha, do PDT, participou pela manhã de entrevista de rádio na cidade de Pedreiras e em São Luís. À tarde grava programa eleitoral e durante a noite participa de debate em emissora de TV. São 2h mais 10, 2h10. Amanhã o ex-presidente Lula vem aqui ao Maranhão, especialmente aqui na capital maranhense, Geisel. Como é que está o Partido dos Trabalhadores, a expectativa para a vinda do Lula, as conversas aí, como é que está o partido aí a expectativa para essa presença do ex-presidente aqui? Está partido? Está partido? Já começa. Boa pergunta aqui. Está partido? Continua partido? É a primeira coisa que é possível dizer, que o PT continua partido. Aliás, você vai ver justamente no vídeo que nós vamos mostrar agora, uma reunião que foi feita com o Gilberto Carvalho. Ele é coordenador nacional da campanha do Lula e fez uma reunião ontem à noite na sede do partido. Ex-ministro, inclusive. Né? Justamente para tratar, ex-ministro, justamente para tratar a respeito da vinda do ex-presidente Lula ao Maranhão amanhã. Exatamente pelo fato de que o partido no Maranhão está partido. Uma parte vai aí com o governador tampão Carlos Brandão, outra parte está de coração na campanha do pedetista o Everton Rocha. E justamente a fala que nós vamos mostrar agora no vídeo é interessante nesse sentido, porque ele pediu que haja respeito, inclusive cita que após o primeiro turno, todos vão estar juntos, do mesmo lado, então é importante que não haja sectarismo, nem que haja exclusividade, e aí eu me lembro do pessoal dizendo que é o time do Lula, ele disse que não tem exclusividade, e ele faz esse discurso, esse pedido justamente ao lado do presidente estadual do PT, o Francimar Monteiro, e também do Egberto. Eu vou usar uma expressão que o Lula sempre usa, companheiro Geisel, seu microfone está com um probleminha. Como nós vamos resolver isso aqui com a fé em Deus, nós vamos ver agora o vídeo do Lula e a gente volta com o Geisel comentando, dando mais detalhes que ele ia acrescentar agora antes de mostrar o vídeo do Lula. Vamos ao vídeo, na verdade, o vídeo do Lula, não, o vídeo sobre a vinda do Lula, do ex-ministro falando lá aos petistas sobre como é que o partido deve se comportar, os cuidados que deve ter, meio delicada a situação. Vamos lá. Eu sei que há um problema político aqui no Maranhão, porque uma parte dos movimentos sociais apoiam o governador Brandão e outra parte apoia o Everton. A gente tem que saber conviver com isso. Estamos convivendo com isso no Pernambuco, estamos convivendo com isso na Paraíba e assim por diante. Só queria pedir para vocês o máximo de maturidade, para que não haja sectarismo, não haja exclusivismo, não haja exclusão das pessoas de um lado ou de outro. Que a gente tenha compreensão, até porque no dia 3 de outubro ou no começo de novembro, seremos todos juntos na mesma luta de sempre. Então não vamos demarcar isso a esse ponto, vamos ter essa maturidade, é normal da vida isso. Lula relutou muito antes de vir para o Maranhão, né? Ele ficou pensando se era o caso ou não, mas ele veio porque ele tem um princípio, né? Teve o acordo, ele cumpre o acordo. Houve um acordo com o PSB Nacional, né? E quando o PSB Nacional colocou a fatura na mesa que era importante ele vir, ele não titubeou, como foi ao Pernambuco, como foi a Paraíba. Então, Adalberto, eu queria até que a câmera ficasse aqui em nós três. Pode ser os quatro? Pode ser os quatro, desculpa. Até porque o ex-ministro disse aí que não pode haver exclusão de ninguém. Exatamente. Acho que esse gesto é um gesto de maturidade. Eu não sei em que momento meu microfone falhou, Adalberto, mas eu dizia assim, que a fala que ele fez foi justamente ao lado do presidente estadual do PT, o Francimar Melo, e de uma pessoa ligada, tem ligações estreitas com o ex-governador Flávio Dino, o Egberto Magno, que é advogado, inclusive, do PCdoB. E o mais interessante que se pode extrair dessa fala, caros colegas, é o fato de ele ter deixado explícito que o Lula, Eduardo, Kate e Adalberto, relutou em vir ao Maranhão e só está vindo porque fechou um compromisso com o PSB Nacional. Isso vai ao encontro daquilo que a gente já vinha comentando há alguns dias, do incômodo que o Lula está tendo de ter de se relacionar com essa questão do Maranhão, o fato de ser o Brandão, um eterno tucano, que foi para o PSB apenas por uma questão de contexto forçado. De conveniência. De conveniência. Forçado, entre aspas, pelo Flávio Dino para poder compor as coisas e tal. Mas que, na verdade, mantém uma estreita relação de amizade muito pessoal com o pedetista, o Everton Rocha. E assim, aí tem gente assim, e parece que ficou claro isso nas palavras do ministro, né? Ele está
na campanha do PSB, em especial no Maranhão, por uma questão de respeito a uma conjuntura, a um acordo, mas o coração estaria com outro candidato. E eu até destaco mais, a gente tem mostrado, já mostrou aqui no Jornal da Difusora, algumas cenas que são inclusive constrangedoras. Aquela lá do... Foi Recife? Foi? Sabe, aqui em Teresina... Foi Teresina, sabe, é constrangedor quando você percebe, é perceptível, né? O incômodo dele, o constrangimento dele, ali tentando esconder as mãos para não ter que usar em direção ao governador e candidato Carlos Brandão. Agora, claro que eu tenho certeza absoluta que aqui ele vai se comportar de outra forma. Né? E deve. Eu acho que o correto seria esse, claro, respeito ao governador. Porque assim, agora, se ele relutou e se está vindo só para poder pagar a fatura com o PSB... Mas, a exemplo como fez em outros estados, né? Mas que seja educado pelo menos com o governador Brandão, de estender a mão, né? Não só aquele joinha. E assim, me causa muita estranheza também, numa sabatina recente, aliás, a única que eu acho que o governador Carlos Brandão esteve presente, dele falar de uma relação estreita com o ex-presidente Lula. Não existe. Eu fiquei confusa, fiquei pensando se era realmente esse mesmo Lula que vai vir aqui ao Maranhão, porque aí as cenas, né, que já estão todas postas aí na internet, mostram o contrário, mas espero de verdade que essa vinda dele aqui não seja uma vinda, mais uma, né? Afinal de contas, constrangedora aí para essa campanha do Carlos Brandão. Vamos aguardar. O Eduardo Ericeira com certeza falaria sobre o assunto, mas a gente está em cima do horário. Me perdoe, Eduardo, vou precisar mostrar aqui. Vamos ver se na volta a gente consegue ainda resgatar esse tema, é que os servidores da AGED entraram em greve. Vamos ver a reportagem sobre o assunto? Os servidores passaram a manhã toda concentrados em frente à AGED. A paralisação iniciada nesta quinta-feira segue por tempo indeterminado. A categoria reivindica principalmente retroativos de salários e benefícios que não foram pagos nos anos de 2019 e 2020. Desde 2019 e 2020, que os nossos salários retroativos atrasados, relativos à promoção, qualificação, progressão, nunca foram pagos, embora esses processos estejam sempre na LOA de cada ano vigente, e nunca foi pago. Então isso é inadmissível, que a gente passe anos a fio aguardando um direito que já é adquirido e certo, né? E o governo não cumpre com a sua palavra, porque o governo do estado ele deu garantias, ele não fez promessas. Os trabalhadores prometem permanecer de braços cruzados até que se tenha uma resposta positiva do governo do Maranhão, ou alguma sinalização que atenda às reivindicações. E desta forma, por fim ao movimento. Nós, servidores, nós fazemos o melhor para trazer a qualidade dos alimentos para vocês, né, para toda a população. E muitas vezes esse direito não é adquirido para a gente, é um direito que já é nosso. A gente está reivindicando por uma coisa que já é nossa, né? Então essa luta aqui, muitas vezes a gente usa nosso celular, a gente usa recursos próprios para poder dar um melhor serviço para o produtor, né? Então a gente não está reivindicando nada demais, é o que já é nosso. No total, são quase 400 servidores que atuam na fiscalização de todo o setor agropecuário do Maranhão e que, no momento, estão com as atividades suspensas. Os servidores da AGED, eles são responsáveis, população maranhense, na verdade, pelo patrimônio agropecuário desse estado. Preserva todo esse patrimônio agropecuário e principalmente pela saúde pública. Afinal de contas, o alimento de qualidade que chega à sua mesa passa pela nossa fiscalização. Na área de carnes, de peixes, de pescados, né, como eu falei, a questão dos agrotóxicos, fiscalização de trânsito, né, a qualidade dos alimentos. Então, nós somos sim essenciais. Mas na hora do governo do estado reconhecer num momento desse a essencialidade do nosso trabalho, ele foge e não cumpre com o direito que tem com os servidores. Os direitos não é digno deles. Em nota, a AGED informou que o Tribunal de Justiça do Maranhão julgou procedente a liminar na ação civil pública que declarou como ilegal a greve deflagrada pela categoria. A decisão da Justiça tomou como base as restrições impostas na legislação eleitoral e lei de responsabilidade fiscal e o não esgotamento das negociações. Informou ainda que a agência, em consulta à Procuradoria-Geral do Estado, recebeu um parecer informando que quaisquer acréscimos de adicionais ou gratificações requeridas
há notório impedimento de concessão neste atual período eleitoral. Por fim, a AGED esclareceu que não existem salários atrasados, fato que pode ser devidamente verificado, segundo a AGED, no portal da Transparência. Vamos encerrar o programa de hoje mandando alô para quem está assistindo a gente tem ainda uns minutinhos aqui para isso. Dona Kate sempre tem alô ali, né, Kate? Muitos. Quero registrar aqui a participação da dona Raimunda Correia, que está lá no Monte Castelo. Dona Raimunda, muito obrigada. Também mandar um beijo para a Nath Marinho, está sempre ligada com a gente. Felipe Marques, a Joana, o Carlos Reis, Nailson, Ivo Ferreira, Roberto Souza, gente, viu? Jéssica Galvão, Reginaldo Ferreira, um beijo para todos vocês. Final de programa? Mandar um abraço para Charlinho e dizer, Charlinho, já pode visitar a gente de novo aqui na TV, viu? Eduardo agora já voltou de férias. Será muito bem-vindo aqui entre nós. Lembrando que amanhã a gente volta a falar dessas questões, porque amanhã é o dia, inclusive, da presença do ex-presidente Lula aqui. Entre nós vamos cobrir, a nossa equipe vai lá cobrir o evento. E amanhã, Enilton Rodrigues é o entrevistado na Sabatina, fechando esse ciclo de sabatinas com os candidatos ao governo do Estado. Nesse ciclo de sabatinas com os candidatos ao governo do Estado, tivemos apenas um candidato que não compareceu, né, uma ausência, que foi o candidato Carlos Brandão. Foi o único dos 9 candidatos que não compareceu aqui à Sabatina com os jornalistas ao vivo para todo o Estado, com temas livres aqui no Jornal da Difusora. A todos uma ótima tarde. Amanhã a gente se encontra outra vez, se Deus quiser, 1h15 da tarde. Encontro marcado, hein? Até lá, tchau, tchau.